Bom, é um prazer para mim estar aqui na OAB Amazonense. Acho esse evento que está sendo promovido agora, não só no mês da advocacia, na OAB de vocês aqui do Amazonas, que está tão ativa, não é? Com relação a esse nosso mês de comemorações e reflexões, mas também de trazer o tema Smart Cities, que não está desconectado do perfil amazônico e do meio ambiente que circunda as cidades amazonenses, né? Então, isso pode ser pensado inicialmente que Smart Cities é coisa de regiões metropolitanas muito adensadas, né? Que estão muito distantes de grandes biomas, mas não é assim. Acho que a doutora Cíntia já deu essa fala inicial, né, muito bem-vinda, trazendo essa abordagem econômica, tributária. E antes de começar minha fala, também agradeço o convite, eu vou fazer na figura da doutora Cristiane Sotomayor, que integra a nossa Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal e presidente da comissão dessa seccional. Não é? E agradeço a presença de todos e todas que nos assistem agora. Bom, muito bem, eu vou fazer uma fala que sempre soma a queridíssima colega e amiga Cíntia Fernandes, né? E as visões elas são complementares. E a primeira fala que eu quero trazer são alguns elementos que eu considero precedentes para esse debate. Então é fundamental que para a gente possa ter uma discussão honesta a respeito de qualquer tipo de cidade, é entender que a cidade é um organismo vivo. Né? Então, é a primeira questão que nós devemos trazer. Uma cidade, ela não é os seus bens, os seus edifícios, as suas vias, os seus serviços. Né? A cidade é os seus habitantes, as pessoas que estão nesse local e as relações que essas pessoas têm com outras pessoas e com o seu entorno, que podem ser serviços, que podem ser seus lugares, que são suas atividades, né? E todas as fruições que compõem disso. Mas se você tirar o elemento humano da cidade, a cidade não existe, ela é um amontoado de coisas. Né? Os seus serviços não vão prestar para nada, não vai adiantar ter a melhor linha de metrô do mundo se não tiver gente para usar. Ela é linda para nada. Né? Não adianta ter ali edifícios maravilhosos, uma cidade super organizada nas vias públicas se não tiver uma viva alma ali, né? Como diria minha avó, uma viva alma naquela cidade, ela não vai servir para nada. Então a cidade, ela é um organismo vivo e deve ser visto não só como organismo vivo em razão das pessoas, mas que essas pessoas dentro da cidade, elas formam um coletivo, não é? Como são, na verdade, as células de um corpo. Né? Cada um tem a sua função, uns são mais saudáveis, uns são novinhos, outros estão morrendo, alguns estão doentes, uns são do osso, outros são do músculo, né? Uns deixam de pé, os outros servem ali para nos entreter. É exatamente assim, as pessoas elas têm suas funções e elas ocupam papéis diferentes dentro da cidade. Então, a cidade é um organismo vivo e por isso mesmo a cidade ela vai mudando, né? E ela vai se ajustando em função do número de pessoas que tem, das relações dessas pessoas com as coisas que estão nessa cidade, né? Se essas coisas que tem na cidade e os serviços prestados trazem a fruição e a consolidação mínima com relação aos direitos dessas pessoas, né? Se esse tecido urbano, se esse corpo urbano, ele vai efetivamente se equilibrando ou não, né? Se eu estou manca de uma perna, se eu estou com a voz que não me sai, se eu sou surda de um lado, se eu tenho dor nas costas, como uma cidade fazendo essa figura metafórica, a cidade também vai estar em desequilíbrio, né? Para ela funcionar. Então, a ideia de uma cidade inteligente, né, ela vem, de um lado, junto com o desenvolvimento da tecnologia, como traz a doutora Cíntia, né, com a internet das coisas, a ideia de Smart Cities, ela vem de um lado de direito privado, da otimização pela internet, das questões, mas quando esse raciocínio é trazido para a cidade, nós temos que olhar para isso e falar, bom, a que se presta isto que está chegando?
Então, não é um raciocínio de refutar nada, mas é entender que trasladar este avanço tecnológico da internet, não é? Da internet das coisas, a cada local, a cada município, a cada cidade vai se prestar a determinados papéis, e a se prestar no sentido de fruição, de bem servir. Nós temos que entender, não é? E ainda bem, não é? Que tem lá no nosso texto constitucional, no 182, que o planejamento urbano se presta à qualidade de vida. Então, o desenvolvimento urbano, com internet, com eficiência, com todas as gestões que já foram trazidas agora, e vou acrescentar mais um tanto, ela sempre tem que focar a melhoria da qualidade de vida dos habitantes que estão lá. E aí, então, chega essa concepção de Smart Cities. Está chegando em Manaus, depois vai chegar ali, não que vai chegar, mas enfim, né, vai em Corumbá, depois vai ser em Vitória do Espírito Santo, depois é Caxias do Sul, seja qualquer canto que for. Muito bem. E aí fazemos o que é com isso? Antes de mais nada, é entender que as nossas cidades, da forma como estão hoje, elas são resultado de um produto, de uma escolha. Sim, é um resultado. Nós temos que assumir isso. As nossas cidades, elas estão desordenadas, violentas, degradadas, com boa prestação de serviço público ou não, se o transporte funciona ou não, se o acesso a uma escola, um hospital ou trabalho funciona ou não, se está tudo esburacado, se tem áreas violentas, se eu tenho lixo em vez de aterro. Tudo isso é resultado de escolhas que resultaram nisso. Porque não fazer é uma escolha. Não é? Não investir em um segmento é uma escolha. Não é? Distribuir o orçamento e estimular um segmento econômico ou outro é uma escolha. Né? Não ordenar o território é uma escolha. Né? Não capacitar os servidores públicos ou não fazer concurso público para ter profissionais técnicos bem remunerados dentro do corpo do serviço público, que possam dar conta em quantidade e qualidade para fazer gestão de território, é uma escolha. Então, nós temos que entender que cidades violentas, degradadas, desordenadas, caóticas, com trânsito e tal, com todo esse passivo que nós temos, é resultado de uma escolha. Então, a questão é, essa ideia de Smart Cities vem para quê dentro dessa história? E se nós formos olhar para o foco de gestão urbana, de planejamento urbano, do direito urbanístico, ela vai servir para ser estruturada, e vamos colocar de maneira aqui um pouco didática, dentro de 4 eixos, né? Que é a moradia, é a circulação, é o lazer, o trabalho, e como esses 4 eixos se interrelacionam. Então, para eu fazer um bom planejamento, a doutora Cíntia já começou a trazer um pouco dessa história para a gente, né, é fazer gestão de dados. Então, é fundamental que haja a melhor gestão de dados possíveis, de diagnóstico, sabe quem mora onde, que faz, de que forma, não é? Qual é a deficiência que tem de transporte, a otimização disso. Então, a gestão de dados, que é uma relação de meio, não uma relação de fim, ela é fundamental para o bom planejamento urbano. Então, aí vem, por exemplo, justamente a relação de um consórcio público, né, a interface com a gestão do governo de estado, que pode estimular, criar, subsidiar esse diagnóstico e alimentação de um sistema de planejamento com informações que possam ser gestionadas pelos munícipes e pelos municípios, pelo Poder Executivo e Legislativo, né, porque instrumentalizar isso custa caro, né? Então, ter acesso ao banco de dados atualizados e alimentados periodicamente é um elemento estratégico. Então, nós temos na Smart Cities uma necessidade de realmente trazer dados atualizados que possam servir de base, de reflexão e de boas tomadas de decisão. Né? Então, é uma relação de meio, que é a gestão dos dados e a coleta dela, e como é que isso vai ser distribuído, mas ela é um ponto absolutamente fundamental para isso, tá certo? E aí nós vamos para uma relação de fim.
Nessa relação de fim, como eu falei daqueles 4 eixos que eu citei agora há pouco, vamos pensar, por exemplo, com relação a transporte. Então, primeiro é fundamental saber como as pessoas se deslocam. Distâncias curtas, distâncias longas, pegam 2 transportes, não conseguem chegar, tem gente que vai a pé, tem gente que vai no... Bom, aí tendo esse mapeamento, né, então vamos falar só do transporte, não da gestão de eficiência da ocupação do espaço. Então aí pode ser feito desde os aplicativos de transporte público, que já estão sendo bastante disseminados pelo país, né? Então faz download gratuito daquele aplicativo, você fica sabendo que horas o ônibus está chegando, se ele está cheio, se ele não está cheio, né? Então nós temos esses aplicativos que já estão pelo país. Eu não sei como é que é Manaus, mas, por exemplo, essa é uma coisa importante. A pessoa está ali e fala, não, eu vou pegar o ônibus daqui a 15 minutos, porque ele vai direto, em vez de eu pegar esse que está passando agora, que eu vou ter que fazer ainda mais um deslocamento, mais um tanto de situações. Então, ele faz a gestão do seu tempo, ele faz a gestão, não é, da sua possibilidade, ganhando qualidade de vida e também trazendo mais eficiência para o próprio transporte público. Fazer a equação, e aí na fala da doutora Cíntia, que é a relação tributária, fiscal e econômica, entre muitas vezes um modal que é oferecido pelo governo do estado com um modal oferecido pelo município e haver justamente bilhetes integrados. Né? E como é que faz a gestão disso? Ou com bilhetes metropolitanos ou entre municípios, por exemplo, ou ter lugares para deixar bicicletas ou carros integrados a esses modais e ter bilhetes que possam fazer essa interatividade. Né? Então, veja que existe uma interface com relação a modais muito interessante e que vai sendo feito a tempo real do gestor público a saber que, de repente, tem determinada linha que está mostrando que não está sendo usada, porque se vê em tempo real em razão da percepção da colheita de dados, né? Justamente dessa interface instantânea que a internet e a tecnologia pode trazer, e pode ser feito deslocamentos de carros aqui ou para lá, ou antecipar ou retardar a abertura de linhas e tudo mais, né? Então, veja que até numa gestão de eficiência, aperfeiçoar uma oferta de transporte com relação às questões de moradia, eu vou trazer aqui, me permito trazer, aí jamais até para a questão da população mais vulnerável economicamente, e que pode ter aí, por exemplo, cartão de cota, né? O cartão de cota de energia elétrica, um cartão de cota de água, né? Isso são ideias e que já são viáveis na tecnologia, em que a pessoa, ao invés de ganhar uma relação X de dinheiro, ela ganha uma oferta de energia elétrica. Né? E aí ela, com aquele cartão, como se fossem os cartões que a gente passa no hotel e que coloca ali naquela entradinha, tem a possibilidade de fazer um controle de energia elétrica, e que não precisa só para ser para a população vulnerável, mas para todas as pessoas. Então tem uma relação também de gestão de eficiência com relação a isso. Então são ideias que podem e que devem trazer uma melhor gestão. E aí eu também vou trazer uma outra questão que eu bato muito nessa tecla. Eu não entendo, Daniela, da área de humanas, eu não entendo por que os municípios do país não implementaram as consultas eletrônicas gratuitas, automáticas, quando se coloca o endereço e já não sai ali um croquis do relatório da legislação urbanística incidente para fins de licenciamento urbanístico. Porque ainda tem que ser uma conversa para iniciados. Nós temos em 2001 o Estatuto da Cidade, que nas suas diretrizes está simplificação da legislação e da linguagem. Então, por exemplo, o licenciamento urbanístico ele é para o cidadão, pessoa física ou jurídica, mas é para o cidadão, não é? Então, por que não dar acesso absolutamente transparente e claro para isso? Eu vou lá, eu coloco o endereço, Rua 2, número 20, do bairro tal, CEP X, coloco, dou um enter, sai um relatório de qual é a legislação incidente ali naquele município para que eu possa fazer ali o meu licenciamento da maneira mais objetiva, clara e menos obscura possível. E até para saber
como já tem acontecido em vários planos diretores, eventualmente a desnecessidade de algum licenciamento urbanístico, quando é de pequena monta, não é? Ou, às vezes, quando tem que ter acréscimo, né, de algum outro licenciamento, como um licenciamento ambiental, um estudo de impacto ambiental, um estudo de impacto de vizinhança, em razão do local, em relação ao tipo de área que ali vai estar acontecendo, pode já trazer todo esse padrão informativo. Então, veja que eu acho que nós temos aí um espaço muito grande que a gente já pode pensar e começar a avançar, sem precisar pensar na família Jetsons, né? Daquele desenho de antigamente, dos carrinhos que voam, todo mundo com capacete, com a bolha de ar, porque o ar fora, na verdade, já está rarefeito, né? E sem pensar na família Jetsons, nós podemos fazer hoje, no dia a dia, não é? A Smart City. Agora, a Smart City de Manaus é diferente da Smart City de São Paulo, que é diferente da Smart City de Caxias do Sul. Então, é importante entender que este é um conceito indeterminado que deve ser moldado em função das características de cada local, mas sabendo que a base disso é, na verdade, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, que as cidades se prestam para trazer qualidade de vida das pessoas e não das coisas, e efetivamente, e aqui eu deixo um recado muito claro, é impraticável que a infraestrutura urbana continue sendo vista, em muitos dos casos, aqui no nosso país, de maneira fatiada ao planejamento urbano. Então, aí vem e faz uma licitação, uma PPP, ou um contrato de concessão com relação à energia que vai ser fornecida no município, em determinada região. E assim também com o transporte público e também com o saneamento, absolutamente desagregados daquilo que está proposto no planejamento urbano, no plano diretor, no seu projeto de expansão ou de contração. E aí eu vou começar a organizar a finalização da minha fala falando justamente disso, né? Dentro da relação do planejamento urbano, do plano diretor e dos planos que o complementam, existe justamente a identificação do perfil que a cidade escolheu para si. Então, por exemplo, uma cidade mais compacta, como o Aldo trouxe, então é uma cidade mais compacta, é uma cidade mais verticalizada, mais adensada, talvez por alguma questão da geomorfologia, algum elemento ambiental, talvez por uma escolha política de eficiência e otimização daquele território, não é? Alguns lugares as cidades escolhem, elas são mais amplas, mais horizontalizadas, mas são cidades em geral de tamanho bem mais diminuto, que não faz sentido ter aquele adensamento ali, né, que tem um ambiente mais aprazível, são cidades menores, que tem um outro tipo de relação com o território, né? Então, veja que o plano diretor, ele traz esse tipo de escolha, né, que tem que haver justamente nessa equação, a sustentabilidade das escolhas feitas, tem que haver sustentação das escolhas que são feitas, né? E pensando, né, a doutora Cíntia traz o princípio da solidariedade, além do artigo 3º, né, mas o que é isso? É buscar a redução das desigualdades sociais e regionais. E se nós somos um país que, mais que o resto do mundo, nós somos um dos países mais adensados e urbanos do mundo. O estado de São Paulo está com mais de 90% da sua população vivendo em cidades. No país, estima-se aí 80 e tantos por cento, 82, 84, 86% da população vivendo em cidades. Nós somos quase que exclusivamente urbanos. Então, o estado social ele se realiza nas cidades. As desigualdades sociais e regionais, elas estão de forma acentuada nas cidades. Então, a Smart City, ela vem para justamente trazer quem é esse cidadão que está aí. Como é que nós vamos fazer com que ele tenha os seus direitos humanos e urbanos respeitados, qualificados, melhorados. Então, aqui o que eu trago é uma mensagem de que a tecnologia ela é muito bem-vinda, mas ela é meio para uma finalidade maior, que é fazer com que as nossas cidades possam efetivamente caminhar para cidades com qualidade de vida
em que a gente possa se sentir bem na cidade que a gente more, em que a gente resgate o prazer e a vontade de estar nos ambientes de convívio, nos espaços públicos, né? Que as pessoas consigam se reconhecer nos seus ambientes como seres coletivos. É impossível estar na cidade e fazer a negação do coletivo. Por isso, muitas vezes, elementos de violência são produzidos, de irritação, de negação do outro o tempo inteiro. Então, acho que a internet ela pode trazer, aí, apaziguar um pouco esse estado que as cidades brasileiras estão, e com uma gestão muito boa de dados, a gente possa dar um passo significativo no restauro de cidades mais justas, mais equilibradas, mais humanas, mais sustentáveis, não é? Mais criativas também, não é? E que a Smart City nossa seja também cidades de alegria, cidades de encontro, e cidades que, pela gestão pública, de transparência, de eficiência e de solidariedade também. Muito obrigada pelo espaço de fala.